Muitas vezes eles surfaram lá pelas águas turvas da internet, eles precisam ser limpos, eles precisam. Então, por isso que é sempre algo que tem que ter bastante discernimento. Eu não vou chegar para as pessoas aqui e falar assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Senão eu vou ter que fazer que nem um cara da feira. Não é banana. Eu acho que a Lívia Soares lá, ela fez o certo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Peça para Jesus te batizar. Ninguém vai impor mão em você. Ninguém vai manipular você. Vai ser você com Jesus. E muitos daqueles jovens foram batizados com o Espírito Santo. Vamos ver também Lucas 3,16. Lucas 3,16. Então a gente tem visto nesses textos anteriores que a gente leu, que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. O que diz esse texto agora? Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem um que mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das santidades. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Basicamente o mesmo que Mateus falou. Então, Jesus é o quê? É poder? Jesus é poderoso. Quando nós lemos Hebreus 11, versículo 6, fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Quem deseja ser batizado com o Espírito Santo tem que ter que o único que batiza não é pastor João, não é pastor Rony, não é pastor Newton Lobato, é Jesus. Ótimo. E Jesus é poderoso. Ele pode batizar e Ele pode encher do Espírito Santo. Vamos ver também João 1,33. João 1,33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. 1,33? Eu acho que não. João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Isso O mesmo. meu diz assim: É. eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar de água me disse: tem que descer e colocar o Espírito, esse é o verdadeiro Espírito Santo. Eu li o 32. É interessante aqui. Entendem esse texto? Quem era João Batista? Ele era o filho de Isabel. Quem era Isabel? Prima de Maria. Entretanto, segundo os estudiosos, João Batista ele foi criado pelos essênios. Os essênios tinham o hábito de batizar. Por quê? Muito provavelmente os seus pais idosos morreram. Isso não fala aqui na Bíblia, né? Por isso que faz um pouco de sentido esse texto, que é o único texto que diz que João Batista não sabia quem era Jesus. Eles não foram criados juntos. O que aconteceu para ele saber? Que ele descobriu que era Jesus porque ele viu o Espírito Santo sobre ele. Isso mesmo.
descer em forma de pombo. Em nenhum momento ele fala, e aí, primo, né? Ele não chama. Não nem. Tanto é que quando Jesus vai lá para ser batizado, ele fala assim: de maneira nenhuma, eu que tenho que ser batizado por ti. Por quê? Porque ele recebeu revelação que ali estava um santo. E o batismo dele era para remissão de pecados, para arrependimento. Ele nunca morreu, não. E hoje a gente fala, não, tem já meu irmão ali, meu tio. Mais ou menos. Nepotismo, né? Então, nepotismo. Quando ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e repousar sobre ele, daí que ele soube que aquele lá que o Espírito Santo desceu, e o único que tinha poder de batizar com o Espírito Santo. Isso. Vamos ver Atos 1:5. Atos 1:5. Nós estamos na sequência dos livros. Lê uma original. Porque João, na verdade, batizou com água, mas foi ser batizado com o Espírito Santo, não depois desses dias. Glória a Deus. Aqui é uma promessa, né? A Bíblia ela tem mais de 8.000 promessas. Olha quantas promessas. Mais de 8.000 promessas. E essa é uma delas. Porque fala assim: e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando nós temos as promessas da Bíblia, nós temos que orar a respeito delas. Lá tem uma promessa em Atos que eu gosto bastante. Atos 16:31. O que diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas nós temos essa promessa, mas nós temos que orar a Bíblia e orar a promessa. Senhor, a tua palavra promete. Crê no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso que o meu filho, com a minha filha, sejam salvos conforme a tua palavra. Então existem várias promessas, né? Que Ele supriria todas as nossas necessidades em glória. E a gente tem que orar: Senhor, eu tenho uma necessidade, não é um luxo, supre em glória. E não tem nada de mal orar assim. E aqui, com a promessa do batismo com o Espírito Santo, e a promessa ela exprime o desejo de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Deus quer salvar a todos. A irmã do Sinaia falou bem: Deus quer que todos se salvem. Chegando a citar até Timóteo, né? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui tem: sereis batizados com o Espírito Santo. E nós temos que orar por essa promessa. Senhor, eu quero ser batizado ou batizada com o Espírito Santo. Amém? Vamos ver a Atos ainda 11:16. Novamente a promessa ela persiste. Toda vez que Deus fala mais de uma vez de uma coisa, é importante, é ênfase. Deus está chamando a atenção de uma coisa que Ele quer fazer. O que diz o texto? Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ou seja, é desejo de Deus. Está repetindo no mesmo livro o que Deus quer para nós: o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Aqui vai falar dos dons espirituais, que a gente vai estudá-los também. Depois de Romanos está a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 12, 1 Coríntios 12. 12 e 13, versículo 13.
somos batizados. E todo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nos cuidados de Deus por nosso Deus. Que coisa tremenda, né? Então, escrito aqui a simbologia da água, né? Água que mata a sede. Então, é interessante que nós temos que ter sede para beber do Espírito. Então, fala assim: pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, todos nós fomos batizados em um corpo. Esse corpo aqui significa a igreja, o povo de Deus. Então, esse corpo, esse povo de Deus, ele pode ser judeu, lá da nossa, mas também pode ser grego. Grego não era judeu, portanto era gentio, livre ou escravo, né? E todos nós nos foi dado de beber desse Espírito. Não há privilegiados, escolhidos para serem batizados com o Espírito Santo, e não há rejeitados que não possam ser batizados com o Espírito Santo. É para todos, todos podem beber. Isso chama-se graça. Vamos ver então mais alguma coisa referente ao batismo com o Espírito Santo. Ele é para todos. Ele é como vimos na primeira aula a respeito da Rua Azusa, William Seymour. William Seymour é um moço humilde. Naquela época existia bastante preconceito racial nos Estados Unidos, e ele ouve um pastor metodista que foi visitado pelo Espírito Santo, contado ser da sua experiência. Ele desejou, ele falou assim: escuta, isso que o senhor está falando é para um homem como eu fui humilde, sabe? Deus dá mais graça ao humilde. Uma das características do bem-aventurado a receber o batismo com o Espírito Santo é humildade. Ali na Rua Azusa, o nome dos caras eram Daniel Bergman e Gunnar Wingren. Os que vieram aqui, eles foram alcançados na missão da Rua Azusa. O Espírito falou através de Adolfo Uden, que é o homem que falou para eles virem para o Brasil, para Belém. Belém significa casa do pão. Casa do pão, interessante, né? E eles vieram com $90. É lógico que naquela época deles, a moeda americana ela sofreu uma desvalorização, né? Valia até muito, mas eles vieram somente com 90, chegaram 19 de novembro de 1910, pregaram na Igreja Batista. Celina de Albuquerque foi a primeira batizada com o Espírito Santo. Foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil. A evidência do batismo com o Espírito Santo. Isso é algo muito, muito debatido, que muitos afirmam que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela manifesta o dom de línguas. Então é evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, volta só um pouquinho, Atos 10, 14. Aqui é um pagão, um gentio. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma por mim imunda. Aqui Deus está ensinando Pedro, que era um cara muito judeu, muito, né? 44, o que diz? Ele relutava em comer aquela comida. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45, e os fiéis? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios,
E o 46? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Que coisa tremenda! Esse homem aqui era um homem que buscava Deus. Ele era romano, ele era um oficial que comandava 100 homens, ele era um centurião. E ele estava orando. E ele era uma pessoa que ele dava oferta, né? Quando a Bíblia fala esmola, na verdade é oferta. Ele ajudava as pessoas e tudo mais. E apareceu um anjo para ele. E esse anjo também falou que iria vir na casa dele Pedro. E Pedro era um cara extremamente anti-gentil, detestava gentil. Tanto é que quando chegou na porta dele, falou assim: você sabe, né? Um homem como eu, judeu, não é lícito estar na casa de um gentil como você. Se a mãe, a gente fala assim: a porta da rua você vende na casa, vai embora, né? Mas ele, humilde e tal, e ele ouviu a pregação. Eu fico pensando assim, como é importante ouvir as coisas de Deus com temor. E foi esse temor, essa coisa que ele tinha, o Espírito Santo se derramou sobre ele e sobre as pessoas que estavam com ele. E eles começaram a falar em outras línguas. Que coisa tremenda, né? Vamos ver também na vida de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo... Ele ouviu a pregação de quem? Desculpa. De Pedro. Não, mas Pedro que foi convertido aqui, né? Não, quem foi convertido foi o centurião romano, Cornélio. Ah, entendi. Ele que não queria comer essas coisas imundas. Ele estava lá em jejum, daí ele teve uma visão e ele viu um monte de animais que eram cerimonialmente impuros. Daí Deus falou assim: mata e come. Ele falou: não. Centurião. Pedro. Pedro. Ele falou: não, eu não vou. Nesse meio tempo, o centurião recebe a visitação de um anjo, porque era um cara piedoso, mas faltava alguém pregar o evangelho para ele. O anjo não pregou, mas Deus falava com Pedro, para Pedro largar a mão de ser tão religioso. É porque Pedro, no livro 14, fala: eu não vou comer essas coisas. É Pedro que não queria. É Pedro que não queria comer. Por quê? Por causa da religião. E pela religião ele não iria entrar na casa de uma pessoa impura. Daí Deus fala assim: não chame de impuro ou comum aquilo que Deus purificou. E Deus já tinha purificado a Cornélio para ouvir a palavra. Os anjos não podem pregar o